O meu nome é Cássia Orlandini, eu nasci, cresci, sempre morei aqui na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Eu venho da comunidade, fui uma pessoa que passou muita necessidade na infância e na adolescência, mas tive uma mãe muito guerreira, uma mãe muito batalhadora. Ela ficou viúva aos 33 anos de idade, com 5 crianças pequenas. Infelizmente, o meu pai foi assassinado. Então, nós tivemos muitas dificuldades na nossa infância e na nossa adolescência. Mas eu sempre confiei e sempre acreditei que a nossa história iria mudar. E eu batalhei muito para isso. Comecei com 10 anos de idade fazendo faxina lá no meu bairro para algumas vizinhas para poder ajudar a minha mãe. E assim, ao longo dos anos, eu fui buscando o meu lugar ao sol e aos 17 anos de idade eu já me encontrava trabalhando dentro de uma instituição financeira que para muitos foi um banco muito conhecido, porque afinal era o banco do Ayrton Senna, né, gente? Tenho muita gratidão pelo Banco Nacional, foi, sem dúvida nenhuma, a empresa que fez com que eu crescesse muito profissionalmente, que me abriu as portas, ainda mais como mulher, porque eu peguei uma época em que mulheres não assumiam cargo de chefia e eu, com apenas 18 anos, já era responsável pela carteira de empréstimos do banco. Então eu fui muito feliz, Deus me ajudou demais, eu tenho muita gratidão, mas eu sei que eu batalhei por esse lugar ao sol e fiz a minha parte direitinho. Sempre fui uma pessoa criada com índole e com caráter e sempre fui uma pessoa muito generosa. Infelizmente, a minha generosidade causou-me um grande transtorno em torno dos 26, 27 anos, quando eu, na confiança, emprestei 25 folhas de cheques em branco a 2 ex-amigos. Eram 2 sócios, tinham uma empresa, e quando eles começaram a ter dificuldades financeiras nessa empresa, eu quis ajudá-lo e acabei falindo junto com eles e ainda herdando uma dívida absurda. E infelizmente meus cheques inclusive foram parar na mão de agiotas e eu passei muitos anos pagando essas dívidas. Mas graças a Deus, durante esse início de dívida, durante um dia que eu fui ao Bradesco assinar uma confissão de dívida com um ex-amigo meu que também era gerente, Deus colocou um panfleto de leilões de imóveis sobre a minha vista. E como eu falo sempre para vocês, muitas vezes as oportunidades, elas estão sendo nos mostradas, estão na nossa cara e nós não estamos prestando atenção. Mas graças a Deus, eu falo que foi a mão de Deus, assim como foi a mão de Deus eu começar uma live, que eu nem sei como eu comecei até hoje no TikTok. Eu me atentei àquele panfleto sobre leilões e eu fui em busca de recuperar tudo que eu tinha perdido, porque eu havia perdido minha casa, meus carros, eu tinha perdido tudo, gente. Eu não tinha 70 centavos para comprar um pé de alface, que eu me lembro até hoje, o meu desespero quando eu senti necessidade, vontade de comprar um pé de alface e eu não tinha 70 centavos naquela época. Então a minha história mudou e mudou demais através dos leilões de imóveis. Então, de lá para cá, quando eu arrematei o meu primeiro imóvel sem nenhum real, há 23 anos atrás, eu venho construindo um patrimônio sólido e ajudando muitas pessoas que vivem em torno de mim e que cruzam o meu caminho a também investirem nesse segmento dos leilões. Então foi assim a minha história, basicamente, resumidamente. É óbvio que nós tivemos muitos outros contratempos e eu já contei muitas vezes isso em live. Sim, eu vou escrever um livro a pedido de muitas pessoas que estão me seguindo aqui há muito tempo, porque eu tenho muita história de superação e família para contar para vocês. Eu espero que isso sirva de exemplo, mas principalmente que hoje, a partir dessa minha mentoria, todos vocês acreditem que vocês podem sim mudar de vida e vocês vão mudar de vida através dos leilões de imóveis.